Você sabia que o Brasil começou a sua história 70 anos antes dos Estados Unidos? E naquela época era visto pelos europeus como uma verdadeira mina de ouro. Enquanto isso, os Estados Unidos eram desprezados e pouco valorizados pela Europa. Pois é, hoje você vai descobrir por que os Estados Unidos se tornou a maior potência do mundo e o Brasil não. Ambos países surgiram quase na mesma época. Ambos nasceram sob a sombra de impérios europeus, enfrentaram desafios semelhantes e compartilham do mesmo continente. Ainda assim, os Estados Unidos se tornou a maior potência militar, econômica e tecnológica do mundo. E o Brasil? Bom, o Brasil segue lutando contra os mesmos problemas de sempre. Neste vídeo, vamos acompanhar a linha do tempo histórica dos Estados Unidos e do Brasil, observando o que cada país estava fazendo nas mesmas épocas, e assim vamos entender aonde um país errou e o outro acertou. Então vamos lá. A primeira coisa que precisamos considerar é que o continente americano era completamente desconhecido pelos europeus no século XV. Era quase como é visto a Lua hoje por nós. Foi quando Cristóvão Colombo, um italiano maluco, teve a brilhante ideia de chegar às Índias navegando para o oeste. De começo ele foi buscar apoio em Portugal, lugar que ele se formou, mas logo teve a proposta recusada. Sem desistir, ele foi buscar apoio na corte espanhola e finalmente ele conseguiu o patrocínio para sua grande expedição. E ele acabou chegando ao Caribe e descobrindo a América, ao ponto de vista europeu. Portugal, que dominava as rotas marítimas naquela época, não gostou nada dessa história. Como a Espanha e Portugal eram ambos países católicos, a igreja decidiu intervir e criou o Tratado de Tordesilhas. Este acordo dividia o continente americano em dois. Portugal ficou com o lado leste, onde hoje está localizado o Brasil, e a Espanha ficou com o lado oeste, uma boa parte da América do Sul e América Central. Com isso, Portugal começou com a sua colonização no Brasil e a Espanha com as suas explorações, partindo mais ao sul, onde está a Argentina, e foi subindo pelo continente. Porque em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Só que Portugal não tinha interesse imediato nessas novas terras. Só 30 anos depois, em 1530, que começou a colonização de fato no Brasil. Enquanto isso, nos atuais Estados Unidos, em 1530, só se vivia povos indígenas. Diversos, organizados, mas majoritariamente nômades, ou seja, estavam sempre se movendo de um lugar para o outro. O que não agradava os espanhóis, que estavam em busca de riquezas e exploração. Foram várias tentativas de colonização, mas foi somente em 1565 que os espanhóis fundaram a primeira cidade europeia em território que hoje é os Estados Unidos, a cidade de St. Augustine, que fica localizada na Flórida. Mas a tentativa de colonização não deslanchou, porque o local tinha vários desafios, furacões, pântanos, o clima e pouca riqueza aparente. A cidade serviu mais como um posto estratégico para rotas marítimas do que mesmo um centro de colonização. Os espanhóis, aliás, estavam mais interessados nos grandes impérios da América Central e América do Sul, onde encontraram civilizações ricas com ouro, cidades mais organizadas e agricultura avançada. Então, após várias tentativas, só 42 anos depois, os ingleses fundaram a primeira colônia sólida nos Estados Unidos, a colônia de Jamestown, localizada no estado de Virgínia. Apesar do ambiente hostil e da resistência dos indígenas locais, eles conseguiram finalmente se estabelecer em território onde hoje é os Estados Unidos. Só que nesse mesmo ano, em 1607, o Brasil já estava bem evoluído, a colonização já estava rolando há mais de 70 anos. O Brasil já tinha vilas estruturadas como Salvador e Recife, o Brasil já estava com uma economia avançada, gerada pela cana-de-açúcar, só que aí começa a parte triste. Porque aí estava dando início à escravidão no Brasil, onde muitos navios negreiros estavam chegando ao Brasil e também muitos índios estavam sendo escravizados e mortos. E Portugal também começou a ficar preocupado com invasões, porque a França mesmo tentou invadir o Brasil ali no Rio de Janeiro e no Maranhão, então Portugal precisou agir e fortificar essa colônia. Enquanto isso, nos Estados Unidos começou uma migração em massa. Muitas pessoas estavam fugindo da Europa para os Estados Unidos por motivo de liberdade religiosa e também porque estavam sendo perseguidos. O governo inglês, por sua vez, também influenciava essas pessoas oferecendo terras, né? Assim as pessoas tinham interesse em migrar para os Estados Unidos, porque no começo nem todo mundo tinha interesse, além do mais por ser um lugar bem hostil. Os indígenas aqui eram bem agressivos. E assim foram se formando novas colônias. Cada colônia tinha seu interesse próprio, como se fossem pequenos países. Seguiam religiões diferentes. Algumas colônias eram católicas, outras protestantes, ou até mesmo colônias que foram fundadas por peregrinos que fugiram da Inglaterra.
ou até mesmo colônia que foi fundada por outros europeus, como que é o caso de Nova York, que inicialmente foi fundada por holandeses, mas depois foi retomada pelos ingleses e, bom, ou outras colônias que foram fundadas por pessoas que estavam em outras colônias. Bom, com o tempo foram surgindo mais e mais colônias, e 100 anos depois existiam 13 colônias que funcionavam como pequenos estados independentes. E por essa época, em 1600, também se iniciou a escravidão aqui nos Estados Unidos. Claro que era um número bem menor comparado com o Brasil, que já estava bem avançado em relação a isso, mas era apenas o começo, infelizmente. Agora, indo para o ano de 1700, o Brasil começava a viver o famoso ciclo do ouro. Minas Gerais despontava como a região mais promissora, atraindo olhares de vários imigrantes dos famosos bandeirantes que exploravam o interior em busca de riquezas. No litoral, cidades como Rio de Janeiro, Recife e Salvador já eram centros importantes, cheios de movimento e comércio, conectando o Brasil com o mundo através dos portos. Só que 1700 foi uma época muito importante para os Estados Unidos. Claro, a população começou a crescer, as pessoas a migrarem, só que teve um problema. A tensão começou a aumentar entre a França e a Inglaterra, o que causou um caos porque a França também possuía territórios na América do Norte, como Quebec, e também no comecinho de 1700 a França estava ali colonizando áreas como Mississippi e Louisiana, que hoje fazem parte dos Estados Unidos. Então, ao passar dos anos, a tensão entre essas potências europeias só aumentava, até o ano de 1756, quando estourou uma guerra. A Guerra dos 7 Anos. E essa guerra acabou envolvendo vários países, como Grã-Bretanha, Espanha, França, Prússia, e no final das contas, a Grã-Bretanha, que apoiava a Inglaterra, saiu vitoriosa dessa guerra, dominando alguns dos territórios dos franceses aqui na América do Norte. Só que todas essas guerras começaram a incomodar os colonos americanos que só queriam viver em paz, e como toda guerra, geram gastos. E alguém tinha que pagar essa conta. Com isso, os ingleses começaram a aumentar os impostos nas colônias, o que gerou revolta, porque os americanos não tinham representação no parlamento britânico. Não havia um deputado americano defendendo seus interesses, então, bom, o caos se instalou. A insatisfação levou a protestos e conflitos e, bom, as 13 colônias se organizaram e começaram a lutar pela sua independência, o que deu início à Guerra da Independência Americana. Liderados por George Washington, os colonos conseguiram derrotar os ingleses e conquistar a sua independência. E no dia 4 de junho de 1776 foi assinada e declarada a independência e se formou os Estados Unidos da América. Agora, o ano de 1800 para o Brasil foi um dos mais importantes. Quase uma novela mexicana, uma história surreal. Bom, a história começa com Napoleão Bonaparte, o imperador da França que estava querendo dominar toda a Europa. Como Portugal era aliado da Inglaterra e a Inglaterra era inimiga da França, Portugal estava em risco. Com isso, Dom João VI, o príncipe regente de Portugal, que no caso atuava mais como um rei, fugiu para o Brasil com toda a corte portuguesa. Essa foi uma das maiores transferências de poder da história. Mais de 15 mil pessoas embarcaram, entre nobres, autoridades, artistas, intelectuais, as pessoas mais influentes de Portugal. A chegada da corte foi um marco gigantesco para o Brasil, porque o Rio de Janeiro deixou de ser apenas a capital da colônia, mas sim para ser a capital do Império Português. E essa mudança mudou completamente o Brasil porque surgiram novas escolas, bancos, imprensas e diversas instituições públicas. Só que lá na Europa, os planos de Napoleão não deram muito certo. Ele foi derrotado algumas vezes e acabou sendo exilado em uma ilha no meio do nada. Com isso, a Europa começou a se estabilizar e Portugal começou a pressionar Dom João VI para voltar para Lisboa. Em 1821, ele retornou para Portugal, deixando seu filho, Dom Pedro, no Brasil. Dom Pedro tinha crescido no Brasil desde os 10 anos, então ele se identificava mais com o Brasil do que mesmo com Portugal. Só que com todo esse avanço do Brasil, cresceu a tensão, porque a elite brasileira queria que o Brasil se tornasse independente e Portugal queria que o Brasil voltasse a ser colônia. Então, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil com o famoso grito: "Independência ou morte!". Então o Brasil se tornou uma monarquia constitucional, onde o imperador tinha bastante poder, só que tinham instituições que defendiam os direitos da população. Só que depois de 1823, a história do Brasil começou a ficar interessante porque virou quase uma novela mexicana. Porque quando foi criada a Constituição no Brasil, o imperador acabou tendo mais poder do que ele devia. Ele acabou se tornando cada vez mais autoritário. Começou a irritar boa parte da população e também criar atritos com os políticos. Além disso, o Brasil entrou numa crise econômica, porque as exportações caíram, os impostos subiram e a população começou a perder a paciência. E para piorar, em 1825, o pai dele, Dom João VI, veio a falecer e Dom Pedro acabou herdando também o trono português. E por um tempo ele foi imperador do Brasil e rei de Portugal ao mesmo tempo, só que ele tinha um plano. Enviou a sua filha Maria da Glória, de apenas 7 anos, para ser rainha de Portugal.
um gênio. E o que parecia ser um plano perfeito virou um drama, porque Dom Miguel, o irmão de Dom Pedro, deu um golpe, se autoproclamou rei e expulsou a filha de Dom Pedro do trono. Furioso, Dom Pedro resolveu abdicar do trono do Brasil, deixando para o seu filho de apenas 5 anos, Dom Pedro Júnior, quer dizer, Dom Pedro II, e voltou para a Europa em busca de vingança. O que deu início à Guerra Civil Portuguesa, conhecida como Guerra dos Dois Irmãos, que durou cerca de 2 anos e, bom, Dom Pedro venceu. Então ele expulsou Dom Miguel, seu irmão, de Portugal, e Dona Maria então virou rainha legítima de Portugal, e depois de alguns anos, Dom Pedro veio a falecer. E com a morte de Dom Pedro I, o Brasil estava passando por um momento conturbado, sem um imperador desde que ele saiu. Dom Pedro II era apenas uma criança, então o Brasil estava sendo governado por regentes. E esse período estava sendo uma verdadeira bagunça no Brasil, porque revolta por tudo quanto é canto, disputa política e instabilidade também. Enquanto o Brasil pegava fogo, Dom Pedro II levava uma vida completamente diferente, passava os dias estudando, cercado de professores, protocolos e, bom, o menino não teve infância. Então desde cedo ele já sabia que seu destino estava traçado e ele estava se preparando para ser o imperador do Brasil. E com o país à beira do caos, os políticos decidiram que não dava mais para esperar. Então com 14 anos, Pedro foi nomeado como o imperador do Brasil, Dom Pedro II. E esse período foi um dos períodos que teve mais estabilidade política e crescimento econômico da história do Brasil. Chegaram ferrovias, telégrafos, as primeiras fábricas, dando início à modernização. Ao mesmo tempo, a ciência, educação e cultura ganhavam destaques, afinal o imperador influenciava muito isso, ele falava 12 línguas. Só que nem tudo é perfeito, porque a economia ainda dependia da escravidão e as riquezas ficavam na mão de poucos. Agora, o ano de 1800 foi uma verdadeira virada para os Estados Unidos. Logo no início do século, o presidente Thomas Jefferson diminuiu o poder federal, dando mais autonomia para cada estado. Modelo que segue até hoje. Se você vê, cada estado nos Estados Unidos segue um estilo de governo e leis diferentes. Só que não parou por aí, porque os Estados Unidos comprou o enorme território de Louisiana, dobrando o tamanho do país. Então, estava começando a expansão para o oeste. Então muita gente começou a chegar, muitas pessoas migraram para o oeste, só que um tempo depois veio a Guerra de 1812. Apesar dos conflitos, o país estava prosperando muito, estava dando tudo certo, só que ainda tinha um grande problema. A escravidão ainda era parte central da economia americana, especialmente no sul. No norte, a economia já era industrial, e muitos já acreditavam que a escravidão estava com os dias contados. Já o sul era totalmente dependente do trabalho escravo, principalmente na agricultura. E isso criou duas visões opostas no mesmo país. À medida que os Estados Unidos iam se expandindo para o oeste e novos estados iam surgindo, se criava uma grande dúvida: se iria existir escravidão nesses novos estados ou não? E a tensão só aumentava. Só que a bomba explodiu no ano de 1860, nas eleições, quando Abraham Lincoln se tornou o presidente. Lincoln era do Partido Republicano e ele era contra a expansão da escravidão para esses novos estados que estavam surgindo. Mas ele nunca prometeu acabar com a escravidão nos estados que já existiam escravidão, o que criava muita dúvida na população e desconfiança, principalmente pelo pessoal do sul, que era a favor da escravidão. Então os estados se separaram em dois grupos, o norte, que era chamado a União, que era contra a escravidão, e o sul, que era chamado de os Confederados, que eram a favor da escravidão. E no ano de 1861, os confederados atacaram tropas da União, dando início para o que seria uma das maiores catástrofes desse continente, a Guerra Civil Americana. Foram dias muito tristes, onde mais de 700 mil pessoas perderam a vida, tanto por conta da guerra, mas também por doença, contaminação da água e a fome. Foi um verdadeiro pesadelo. Só que a tragédia não acaba por aí, porque dias depois, Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, estava em uma peça de teatro e ele sofreu um atentado onde ele foi executado. Como vocês podem ver, atentados a líderes nos Estados Unidos não é algo de hoje, já é algo que faz tempo que acontece. Já nessa mesma época no Brasil, Dom Pedro acompanhava atentamente tudo o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Apesar de ele ser completamente contra a escravidão, ele sabia que a situação do Brasil era bem mais complicada. A economia do Brasil dependia totalmente do trabalho escravo. Os grandes fazendeiros tinham um poder enorme, tanto político quanto econômico, e eles eram a base do apoio ao império. Ou seja, mesmo sendo imperador, Dom Pedro II não tinha poder suficiente para acabar com a escravidão do dia para a noite. Ele precisava de apoio político para aprovar qualquer lei. Além disso, ele morria de medo que acontecesse a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, uma guerra civil. Pessoalmente, Dom Pedro II considerava a escravidão uma vergonha nacional, ele já disse isso em várias cartas e discursos, só que ele tinha uma visão que a escravidão deveria acabar de forma gradual. Por isso, começaram a aparecer leis que preparavam o terreno para a abolição da escravidão. Até porque a Inglaterra começou a pressionar o Brasil para isso. Mas espera aí que tem algo muito importante que eu não posso deixar de mencionar aqui.
Porque nessa época existia um cara chamado Solano Lopes. Ele era o líder do Paraguai. E ele queria expandir a economia do Paraguai. E para isso ele acreditava que precisava ter acesso ao oceano. E para ter acesso ao oceano ele precisava de terras que pertenciam ao Brasil. Só que o Império Brasileiro já estava muito ocupado. Inclusive o Brasil já estava envolvido em outra treta lá no Uruguai, que estava rolando uma guerra civil e o Brasil apoiava um dos lados. E para piorar a situação, adivinha, o Paraguai também estava envolvido nessa guerra, só que ele estava apoiando o lado oposto ao Brasil. E com isso eles acreditavam que o Brasil estava totalmente contra eles. Então o Paraguai pediu permissão à Argentina para atravessar o seu território para atacar o Brasil, só que a Argentina negou. Com isso o Paraguai acabou atacando a Argentina e declarando guerra contra o Brasil e contra a Argentina. Aí já viu, estourou uma guerra, a famosa Guerra do Paraguai. O Paraguai saiu completamente destruído, uma perca absurda, perdeu território e 70% da população masculina. Já o Brasil, bom, os militares brasileiros voltaram gigantescos dessa guerra, com muito prestígio, reconhecimento, quer dizer, pelo menos pela população. Enquanto isso, Dom Pedro II continuava sendo um líder conhecido internacionalmente, respeitado, um cara moderno, curioso. Ele fazia várias viagens diplomáticas para fortalecer o Brasil lá fora. E foi justamente durante uma dessas viagens que a história tomou outro rumo. E com Dom Pedro fora do país, a sua filha, a princesa Isabel, assumia como regente. E diante da pressão interna e de tudo que ela acreditava, no dia 13 de maio de 1888, ela assinou a Lei Áurea, que abolia oficialmente a escravidão no Brasil, dando fim a essa era tão triste na nossa história. Com a abolição da escravidão, a elite rural se sentiu traída, pois não houve compensação para eles e, bom, eles começaram a fazer campanha contra a monarquia. Como financiar jornais, participar dos clubes republicanos e o principal, usar os seus contatos dentro do exército. Como os militares voltaram com muita moral após a guerra e também não se sentiam muito valorizados pelo governo da monarquia, juntaram dois interesses. E com isso, no dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca liderou um golpe de Estado onde Dom Pedro II foi disposto do seu cargo e expulso do Brasil, onde ele viveu na Europa alguns anos até falecer. Só que aí então as coisas começaram a complicar, porque a população não participou nada dessa mudança. Não houve voto, consulta, debate, nada. Foi simplesmente pronto, agora viramos uma república. Por isso, muita gente já começou torcendo o nariz para esse novo governo. Além disso, nem os deputados gostavam de Marechal Deodoro. Então foi tudo muito conturbado, porque teve que fazer uma nova Constituição, teve briga com o Congresso, briga com seu vice Floriano Peixoto e também briga com outros militares, e o Brasil estava enfrentando problemas econômicos. A coisa ficou tão tensa que Deodoro fez o pior movimento possível. Ele fechou o Congresso e com isso foi visto como um golpe dentro de outro golpe e o Brasil quase entrou em uma guerra civil. E por fim, a pressão ficou tão grande que em novembro de 1891, Deodoro renunciou. Bom, mas foi nessa mesma época que os Estados Unidos começou a se destacar muito rápido. Já começa que já surgiam várias invenções nos Estados Unidos, como a energia elétrica, o telégrafo, o telefone, ou seja, os Estados Unidos já estavam colocando um pé firme na tecnologia. Além disso, o país tinha muita matéria-prima, como o carvão, o algodão, o ferro e o mais valioso de todos, o petróleo. E isso era exatamente o que se precisava para construir fábricas, máquinas e locomotivas. Em pouco tempo, o país se tornou referência mundial em indústria. Com isso, apareceram muitas oportunidades de trabalho, as cidades cresceram e tudo começou a mudar muito rápido. Onde começou uma migração em massa, gente do mundo inteiro indo para os Estados Unidos em busca de oportunidades, de uma vida melhor. E então estourou a Primeira Guerra Mundial lá na Europa. Uma guerra consome muito, os europeus já estavam ficando sem recurso, precisavam de armas, munição, alimentos e, bom, e adivinha quem tinha fábrica gigantesca, matéria-prima e produção em massa? Sim, os Estados Unidos. Então os Estados Unidos começaram a vender armas, munição, equipamentos militares, alimentos e também a emprestar dinheiro para que esses países pudessem comprar tudo isso. E com isso os Estados Unidos construíram uma fortuna enorme porque a demanda era gigantesca, a indústria trabalhava 24 horas por dia e o dólar começou a ser fundamental no comércio mundial. Só que até então os Estados Unidos estava neutro nessa guerra, não estava diretamente envolvido em combate. Só que aí então a Alemanha decidiu utilizar submarinos para atacar qualquer navio que se aproximasse da costa. E com isso acertaram navios americanos que estavam cheios de civis, mulheres, crianças, idosos e comerciantes, e muitas pessoas perderam a vida. O que revoltou a população, porque aos poucos os Estados Unidos estava cada vez mais envolvido nesse conflito, mesmo tentando ficar de fora. Em 1917, os Estados Unidos oficialmente entram nessa guerra. Só que quando os americanos chegam à Europa, os soldados dos outros países já estavam exaustos porque a guerra já durava anos. Essa guerra estava estagnada, ninguém avançava, era uma guerra travada no cansaço.
E aí então chegam os Estados Unidos com tropas frescas, muito armamento, munição e também dinheiro para manter essa guerra, o que desbalanceia total essa guerra a favor dos aliados, fazendo com que os alemães acabam se rendendo em novembro de 1818, colocando fim na Primeira Guerra Mundial. Enquanto, infelizmente, a Europa sai destruída por conta dessa guerra, os Estados Unidos saem fortalecidos, tanto economicamente, e também a sua influência mundial aumenta por conta da industrialização. Mas agora voltando no Brasil, nessa mesma época muita coisa acontece, porque após Deodoro da Fonseca renunciar, quem assume é o seu vice, Floriano Peixoto. Só que tem um detalhe, porque a Constituição que tinha acabado de ser escrita dizia que se o presidente sair em menos de 2 anos, terá que ter uma nova eleição. E adivinha, Deodoro não tinha ficado nem 1 ano no poder. Só que mesmo assim, Floriano ignorou esse fato e simplesmente assumiu e se tornou o presidente do Brasil. Só que a Marinha Brasileira não gostou nada disso, afinal eles já estavam irritados com o governo porque Deodoro tinha fechado o Congresso. Então, navios da Marinha Brasileira cercam o Rio de Janeiro e ameaçam bombardear a capital por conta de Floriano Peixoto. E o que Floriano fez? Ele não recuou. Ele reforçou o exército e foi para a guerra contra a Marinha. Floriano acabou vencendo essa guerra e se consolidou no poder. Já a Marinha saiu destruída dessa guerra, o que foi horrível para todo mundo. E o Brasil ficou como? Sem dinheiro, em crise econômica e cheio de rebelião interna. Maravilha! O governo precisava comprar arma, pagar o exército e sustentar essas guerras internas. E a pergunta é, quem tinha dinheiro na época? A elite agrária, os grandes fazendeiros, os coronéis do café. Então Floriano, que não é bobo nem nada, resolveu fazer um acordo com essa galera do café. Você me ajuda e eu te ajudo. Então os fazendeiros financiavam o governo, pagavam as tropas e davam apoio político. Em troca, Floriano não se metia no negócio deles, mantinha a influência deles nos estados e também fazia tudo do jeitinho que eles queriam. E aí estava dando início à era da oligarquia no Brasil. Então o Floriano cumpre o seu mandato até o fim. Mas como ele devia um favor para a elite rural, ele na próxima eleição apoia o candidato da elite rural, que no caso é o Prudente de Moraes. E então Prudente de Moraes se torna o primeiro presidente civil da história do Brasil. Só que tem um detalhe, porque ele ganha as eleições com pouco mais de 200 mil votos. O que se você vê para os dias de hoje é muito pouco, porque um presidente hoje precisa de mais de 50 milhões de votos para ganhar uma eleição. A verdade é que apenas pessoas alfabetizadas tinham o direito de votar na época. E adivinha, apenas 15% da população brasileira sabia ler. Ou seja, a Constituição foi feita somente para os ricos, porque era muito difícil ter acesso à educação naquela época. E o Brasil ficou na mão dos ricos, porque os fazendeiros de Minas Gerais e São Paulo controlavam tudo. Controlavam as eleições, os presidentes, os governadores e os votos. Sim, os votos. Se você não votasse no candidato deles, você iria encontrar problemas com os coronéis. Enquanto isso, nos Estados Unidos, nessa mesma época foi quando a casa caiu. A Bolsa de Valores tinha acabado de quebrar e quando ela caiu, tudo caiu junto. Os bancos faliram, as empresas fecharam e as pessoas perderam o emprego e a economia foi para o espaço. E para piorar, teve um desastre natural, onde o solo literalmente virou poeira. Então os fazendeiros quebraram e plantações foram completamente destruídas. Ou seja, até o alimento ficou escasso, tinha pessoas passando fome. Só que então teve novas eleições e o povo elegeu Frank Roosevelt, porque ele dizia ter um plano para resolver esse problema. Então era algo que ele chamava de The New Deal, um novo acordo. Então basicamente, como não tinha trabalho, ele iria gerar trabalho na marra. E o que ele fez? Bom, ele criou programas do governo que contratavam as pessoas para trabalhar em obras públicas, como na construção de barragens, escolas, estradas, pontes e hospitais. E esses projetos geravam trabalho para todo mundo, engenheiros, operários ou até mesmo trabalhadores sem experiências. A verdade é que milhões de americanos voltaram a trabalhar por conta desses projetos. Além disso, ele incentivou a indústria a manter salários e reduzir a jornada de trabalhos. A lógica era simples, se cada trabalhador trabalhasse um pouco menos, mais gente teria oportunidade de ser contratada. Essa era uma forma de distribuir o emprego e também reaquecer a economia. Fazendo isso, era mais gente trabalhando, o dinheiro circulando, o comércio já estava respirando e, claro, a economia também estava voltando. Também salvou os agricultores, criou programas que ajudavam a controlar a produção e também a investir em irrigação, combatendo a seca, e assim a agricultura voltou ao normal. Só que tudo isso não foi mágica, tá? Mas funcionou, porque o desemprego caiu, a produção subiu, a confiança voltou, né? E o país começou a se recuperar. E aí então veio a Segunda Guerra Mundial. Então os Estados Unidos ligou um modo turbo para produzir armas, navios, veículos, e assim a economia explodiu para cima. Os Estados Unidos voltou com tudo. Então voltando para o Brasil no ano de 1930, porque o país estava estagnado, preso na política do café com leite.
aonde existia esse acordo entre São Paulo e Minas Gerais para revezar a presidência. Um mandato era de São Paulo, o outro mandato de Minas Gerais e assim por diante. Só que na eleição anterior, São Paulo já tinha governado, então pela lógica desse acordo, era a vez de Minas Gerais indicar o presidente. Mas o que aconteceu foi bem diferente, porque o presidente da época, Washington Luiz, que era paulista, resolveu quebrar esse acordo e indicar outro paulista para a presidência, Júlio Prestes. Minas Gerais tinha traída, então Minas se juntou ao Rio Grande do Sul, a Paraíba, formando Aliança Liberal, e lançaram um candidato, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que era o governador do Rio Grande do Sul, queria mudanças porque ele sabia que apostar somente no café era colocar o Brasil no caminho da falência. Só que mesmo com toda essa insatisfação, Getúlio Vargas perdeu as eleições para Júlio Prestes. Só que é verdade que as eleições eram fortemente manipuladas pela oligarquia, então o resultado já era esperado. Só que isso só aumentou a revolta, porque o exército estava descontente, a população já estava de saco cheio e as oligarquias não queriam ceder. E foi aí que tudo se encaixou para a Revolução de 1930. O que tecnicamente foi um golpe, mas um golpe que tirou o Brasil das mãos da oligarquia, dando início a uma nova fase de muitas transformações. Então o Brasil começa num processo de modernização da indústria, da energia, do transporte e também do crescimento das cidades. E pela primeira vez na história, CLT, salário mínimo, carteira de trabalho, jornada de 8 horas e também direito a férias. E foi pela primeira vez que o trabalhador brasileiro foi visto como gente, não como peça descartável. Bom, só que nem tudo é perfeito, porque começaram a iniciar-se especulações de que o governo Vargas estaria em risco, que a oligarquia iria tirar Vargas do poder. Dessa época também foi descoberto um suposto plano comunista para tirar o poder de Vargas, chamado de Plano Cohen. Mas depois foi descoberto que era uma farsa, mas mesmo assim Vargas usou isso como justificativa para fechar o Congresso e instaurar uma ditadura. E aí o Brasil virou um caos, porque com a ditadura tinha muita censura e perseguição política. E aí veio a Segunda Guerra Mundial. O Brasil não estava envolvido diretamente nessa guerra. Só que nessa época o Brasil permitia que navios e aviões americanos pudessem usar bases no Nordeste, ali na região de Natal e também em Recife. E isso irritou a Alemanha e a Itália, que viam o Brasil como apoio direto ao inimigo. Aí em 1942, na região do Pará, submarinos alemães afundaram navios brasileiros com crianças, mulheres, idosos, e isso causou revolta na população, que fez campanha para o Brasil entrar nessa guerra. E aí surgiu o meme. É mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E bom, a cobra fumou. E o Brasil teve participação impecável na Segunda Guerra Mundial, vencendo batalhas importantes como de Monte Castela e aprisionando mais de 20 mil soldados italianos e alemães, e ganhando muito respeito internacionalmente. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro estava pressionando por democracia, o que não fazia mais sentido o Brasil ser uma ditadura. Então em 1945, Getúlio Vargas é deposto e o Brasil volta a ser uma democracia. Depois da queda de Getúlio Vargas em 1945, o Brasil elege um novo presidente, Gaspar Dutra. E aí a economia muda completamente de direção. No governo anterior, no governo Vargas, a ideia era industrializar o Brasil e priorizar os produtos produzidos no Brasil. Ou seja, a economia era nacionalista, focada em produzir produtos dentro do Brasil. Já o governo Dutra era o oposto. O Brasil se aproximou fortemente dos Estados Unidos, abriu a economia para produtos do exterior e diminuiu o controle sobre os produtos produzidos aqui no Brasil. E o resultado disso, o Brasil começa a importar tudo: carros, máquinas, eletrodomésticos, tudo de fora. E isso só aconteceu porque o Brasil ganhou muito dinheiro durante a Segunda Guerra Mundial vendendo borracha, carnes, minérios e café. Não é só os Estados Unidos que faz dinheiro durante as guerras, Só que aí vem o problema, porque Dutra gastou todo esse dinheiro importando produtos prontos, ao invés de investir na indústria nacional e produzir esses produtos. É como ganhar na loteria e gastar todo esse dinheiro no shopping, ao invés de investir. E bom, deu ruim. Com tantos produtos importados, as fábricas brasileiras desaceleraram, a indústria perdeu o ritmo, e com isso fez o Brasil voltar ao agronegócio, especialmente ao café. E o Brasil começa a parecer de novo aquele país mais rural de uns anos atrás. Só que aí vem a virada, porque Dutra percebe que o plano não está dando certo, o dinheiro está acabando, e ele muda tudo de novo. Então o Brasil volta a fortalecer o Estado, retoma planejamentos industriais e começa a incentivar empresas nacionais, abrindo caminho para o próximo presidente. E adivinha só quem voltou? Sim, Getúlio Vargas. Só que agora eleito pelo povo. Só que agora, nesse segundo governo, Vargas volta com um objetivo claro: industrializar o Brasil e reduzir a dependência dos produtos estrangeiros. O Brasil nessa época ainda importava petróleo do exterior.
mas já faziam anos que sabiam que existia petróleo em território brasileiro, o que cresceu um movimento popular, porque se o petróleo é do Brasil, ele deve ser explorado por empresas brasileiras, e é nesse contexto que em 1953 Vargas cria a Petrobras, uma empresa estatal para controlar a exploração e a produção do petróleo no país. Nessa época também Vargas aumenta o salário mínimo e fortalece os direitos dos trabalhadores. Com isso, ele ganha apoio da população, mas também irrita os empresários, a elite agrária, os militares e também a imprensa, porque a economia estava muito pressionada por conta da inflação e pela falta de dinheiro, e com isso começa a polarização. O povo estava com Vargas, mas a elite estava contra. Só que a tensão política aumenta quando ocorre um atentado em 1954. O alvo, Carlos Lacerda, um opositor feroz que fazia campanha todos os dias contra Getúlio Vargas. Então, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, Carlos Lacerda e o seu segurança foram alvejados, e o seu segurança acabou perdendo a vida. Então, após investigações, conectaram que pessoas ligadas a Getúlio Vargas estavam envolvidas nesse atentado. Então, a crise chega a seu limite, não tem mais jeito, a pressão é absurda para Getúlio renunciar. Ao invés de renunciar, ele acaba tirando a sua própria vida e escrevendo a seguinte frase: "Eu saio dessa vida para entrar na história, colocando um fim no governo de Getúlio Vargas no Brasil." Bom, então voltando aqui para os Estados Unidos, porque muita coisa pesada tinha acontecido durante a Segunda Guerra Mundial, que você provavelmente já sabe, e isso manchou a história dos Estados Unidos. E é algo que a população americana não se orgulha. Bom, vários países saíram destruídos, principalmente na Europa, onde fábricas, estradas, cidades viraram ruínas. Já ao contrário, os Estados Unidos saem mais ricos e com a indústria funcionando a todo vapor. E aí entra a era do grande boom econômico americano, onde tem mais empregos, mais produção, mais consumo e também nasce esse estilo de vida americano que você vê nos filmes. Com aquela casa bonita, com jardim, o carro na garagem, uma família morando num bairro tranquilo, né, que são os subúrbios. O governo tá facilitando muito para você financiar a sua casa, então tava tudo prosperando. Só que a Europa estava destruída e precisava se reconstruir. Então aí que os Estados Unidos começam a financiar a reconstrução da Europa. Só que tinha um acordo, para receber essa ajuda, os países europeus precisavam comprar produtos feitos nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos ganham muito mais dinheiro, a economia cresce ainda mais, e aí os Estados Unidos se consolida como a maior potência econômica do mundo. Só que com a queda da Alemanha, duas potências ficam no topo, os Estados Unidos defendendo o capitalismo e a União Soviética defendendo o socialismo. E como os Estados Unidos começou a financiar esses países na Europa, esses países começaram a ficar mais próximos do capitalismo. Com isso, começou a incomodar a União Soviética, que estava tentando implementar o socialismo ali na Europa. Então os Estados Unidos tentavam conseguir aliados através de dinheiro e ajuda econômica, e a União Soviética através de controle político e militar, o que deu início a várias guerras ao redor do mundo, conhecida como Guerra Fria. E já nos anos 60, os Estados Unidos crescia ainda economicamente, mas gastava muito dinheiro nessas guerras, o que começou a crescer a inflação. Só que aí, nos anos 70, os Estados Unidos entram numa crise. Primeiro, porque o preço do petróleo disparou, então tudo aumenta. Segundo, porque houve um processo de desindustrialização. Muitas empresas migraram para outros países com mão de obra mais barata e também menos inflação. E terceiro, também porque a inflação estava absurda, estava tudo muito caro. E aí, bom, houve um período de muito desemprego e a economia americana começa a cair. Então vamos voltar aqui para o Brasil, porque depois de Getúlio Vargas, o Brasil voltou a ter eleições. E no caso, quem acaba ganhando é Juscelino Kubitschek com uma ideia bem ambiciosa: fazer o Brasil avançar 50 anos em apenas 5. Ele queria construir Brasília, acelerar a industrialização, principalmente de carros, e abrir o mercado para empresas estrangeiras. O resultado, o país cresceu muito rápido, muitas estradas, obras, só que com isso aumentou a inflação e também a dívida externa. Então depois de Juscelino Kubitschek, nos anos 60, quem assume é Jânio Quadros. E ele era visto bem diferente de todos os presidentes que já assumiram o Brasil. Então o Jânio Quadros queria combater a corrupção e moralizar a política no Brasil. Ele era um cara bem excêntrico, ele era contra a bebida alcoólica, biquíni, e ele também tentou se aproximar de Cuba e a União Soviética naquela época. Isso deixou os militares conservadores em pânico. O Congresso e os empresários também não gostavam, achavam que ele era autoritário e ineficaz. O resultado, após 7 meses, Jânio Quadros renuncia, dizendo que havia forças terríveis contra ele. E aí quem assume é o seu vice, João Goulart. João Goulart, conhecido como Jango. Ele era ligado ainda mais a ideias progressistas, o que assusta ainda mais os militares. Jango quis modernizar o Brasil e diminuir a desigualdade com distribuição de terras, reforma educacional, mais direitos trabalhistas e aumentar o controle sobre empresas estrangeiras. Só que a economia estava difícil, inflação subindo, crescimento lento e dívida alta, e as reformas deixaram os empresários e investidores ainda mais nervosos. E o que acontece? Jango é deposto e o Brasil volta novamente a uma ditadura militar. Bom, então durante essa ditadura militar, nos primeiros anos, havia muita censura, perseguição aos opositores, o que era terrível, e também o Congresso era controlado.
Mas ao mesmo tempo, a economia brasileira só crescia, o famoso milagre econômico. Entre o final dos anos 60 para os anos 70, o PIB crescia acima de 10% ao ano. O país experimentou grandes transformações na urbanização e também grandes obras na infraestrutura, como a Transamazônica, a usina de Itaipu e também a expansão do parque industrial. Só que tudo tem um preço, porque os salários eram baixos, então os trabalhadores perderam o poder de compra. E o endividamento externo era enorme, que só aumentava com o passar dos anos e uma hora a conta ia chegar. E o mais grave que foi a forte repressão política, muita censura, prisões, desaparecimento de pessoas e tortura, algo horrível. Então o Brasil agora entra nos anos 80, e foi uma época muito difícil, porque a dívida externa era enorme, e quando os juros aumentaram, não dava mais para pagar. Então todo o dinheiro servia simplesmente para pagar contas e o país parou de crescer. A inflação estava fora do controle, chegou a mais de 1000% ao ano. O dinheiro perdia valor rapidamente e os preços subiam todos os dias. E por isso essa época ficou conhecida como a década perdida. Politicamente o país ainda sentia os efeitos da ditadura militar. Só que o povo começou a reagir, ir para as ruas, mostrou que o povo tinha voz e tinha força. Então o que resultou em alguns anos depois, em 1985, houve eleições indiretas, ou seja, o povo não votou, mas sim o Congresso, elegendo Tancredo Neves. Tancredo Neves não conseguiu assumir porque ele acabou falecendo e quem assumiu foi José Sarney. E assim colocando um fim na ditadura no Brasil. Então, para consolidar isso, o Brasil ganhou uma nova Constituição, a 7ª da sua história. Só para comparar aqui, os Estados Unidos até hoje teve apenas uma Constituição na sua história, então só para você ver o nível da bagunça. Agora os anos 80 para os Estados Unidos foi de grandes mudanças. Tudo começa quando o povo elege Ronald Reagan como novo presidente em 1981. O país enfrentava uma crise, os anos 70 foram difíceis para os Estados Unidos, muita inflação, desemprego e o país tinha parado de crescer, a economia não estava andando de jeito nenhum. E para tentar mudar isso, eles tinham uma ideia simples e ambiciosa que era deixar o governo interferir o menos possível nas empresas e nos investidores. Fazendo isso, iria gerar mais empregos e todo mundo ia ganhar. Então ele começou já diminuindo impostos de ricos e empresas, com o objetivo de que se esses indivíduos tivessem mais dinheiro sobrando, eles poderiam investir mais e assim gerar mais empregos. Ele também reduziu gastos de programas sociais que ajudavam pessoas de baixa renda. Ele também reduziu regras na economia para que mais empresas pudessem competir entre si. Estava facilitando para você abrir o seu próprio negócio e, claro, gerar mais empregos. Também aumentou os investimentos militares para fortalecer os Estados Unidos durante a Guerra Fria, que ainda, lembra, estava rolando. Só que através desse plano tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que a inflação caiu bastante, a economia voltou a crescer e milhões de empregos foram criados. Então também a população volta a confiar na economia, o consumo aumenta bastante e os Estados Unidos voltam mais forte, visto no cenário mundial. Só que nem tudo é perfeito, porque tudo isso aumentou a desigualdade social. Os ricos ficaram mais ricos e os pobres sentiram um maior impacto sobre essas mudanças feitas pelo governo, principalmente dos cortes desses programas sociais. Agora, entrando nos anos 90, a situação do Brasil era um caos. A inflação era tão absurda que você recebia o salário e você não tinha ideia se no dia seguinte iria valer alguma coisa. Só que já em 1990 o presidente Collor faz o impensável. Ele bloqueia o dinheiro das pessoas nos bancos. Conta corrente, conta poupança, fica tudo preso. Você simplesmente acorda e não pode usar o seu próprio dinheiro e a população fica em pânico. Com a situação cada vez mais insustentável, entra o novo governo com uma nova ideia para tentar virar esse jogo. Então 4 anos depois, em 1994, nasce o Plano Real. Primeiro eles criam a URV, uma moeda virtual usada para controlar os preços sem a bagunça da inflação. E depois eles criam o real, uma moeda atrelada ao dólar. E aí vem um choque, porque a hiperinflação que atormentava o Brasil há mais de uma década simplesmente desapareceu da noite para o dia. Com isso o país recupera a confiança, as empresas voltam a investir, os salários voltam a valer e as pessoas voltam a utilizar os bancos. O Plano Real não só controlou os preços, mas também praticamente salvou a economia brasileira, abrindo espaço para crescimento nos próximos anos. Mas a verdade é que nada é de graça, porque a estabilidade teria um preço que seria paga aos poucos. Os juros altíssimos seguraram a inflação, só que aumentou a dívida externa do Brasil. E nos anos seguintes o Brasil teria que lidar com isso, um crescimento mais lento e, claro, impostos maiores. Agora os anos 90 para os Estados Unidos foi a fase de ouro. A Guerra Fria acaba logo no começo da década, a União Soviética cai e pronto, os Estados Unidos finalmente se torna a maior potência do planeta. Com esse clima, a confiança explode, a economia dispara, já não tinha desemprego, os Estados Unidos parecia que tinha engatado uma marcha extra. O país começa a crescer um absurdo.
E aí vem a revolução tecnológica, a internet chega nas casas, os computadores se tornam algo cada vez mais comum e surgem as empresas que dominam o mundo hoje. Microsoft, Apple, Amazon, Google e os Estados Unidos se tornam o centro mundial de inovação. O clima era de puro otimismo, gente comprando casa, abrindo negócios, investindo, a bolsa só subia, as cidades cresciam e o mundo inteiro queria colocar dinheiro aonde estava evoluindo, que era os Estados Unidos. Agora os anos 2000 para o Brasil começaram com aquela sensação de que agora vai. O plano real tinha dominado a inflação dos anos 90, a China comprava tudo, o mundo crescia e o Brasil estava indo bem. O país crescia, a taxa de emprego subiu, o crédito estava bem mais fácil e milhões de brasileiros subiram de classe social nessa época. Mais brasileiros de classe média conseguiam ingressar na faculdade, algo que era muito difícil anteriormente. Mas tem um detalhe muito importante, porque lá atrás, no plano real, para segurar a inflação, o Brasil precisou usar juros altíssimos por muito tempo. Funcionou, estabilizou tudo, porém deixou uma herança pesada, uma dívida pública enorme e muito cara. Mas bastava qualquer probleminha lá fora, uma crise, queda nas exportações ou investidores tirando dinheiro que as coisas azedavam rapidinho por aqui. Bom, o Brasil ainda carregava problemas antigos, a educação fraca travava o desenvolvimento, o país ainda era visto como uma grande fazenda, dependendo da exportação de matéria-prima, como soja, minério e petróleo, sem agregar valor. Ou seja, apesar do crescimento e de toda a empolgação, havia muitos obstáculos antigos que precisavam ser resolvidos. Então agora os anos 2000 para os Estados Unidos foi uma montanha-russa completa. A década começa com aquela energia de que agora o futuro chegou. Todo mundo empolgado com a tecnologia, aquele boom dos anos 90, só que aí vem o baque. Porque no dia 11 de setembro acontece um atentado no país, um choque terrível, que muda o país de cabeça para baixo. O turismo cai absurdamente, as pessoas começam a ficar com medo e muda completamente a vida cotidiana dos americanos. E logo depois os Estados Unidos se envolvem em guerras no Afeganistão e no Iraque, guerras caríssimas, longas e muito polêmicas. E mesmo assim no meio da década parece que tudo melhora, os juros ficam baixíssimos, o crédito fica mais fácil, as casas valorizam. E bom, a população acredita que a economia entrou no trilho de novo, mas esse crescimento era ilusório, porque estava tudo sustentado em dívidas e no mercado imobiliário. E aí chega 2008 e a bomba das hipotecas estoura. Um banco gigantesco quebra, a bolsa de valores despenca e milhões de pessoas perdem empregos e a casa. É o pior tombo econômico desde 1929. E o governo precisa correr para salvar tudo, as montadoras, os bancos, na verdade tudo. E a década termina com os Estados Unidos tentando se reerguer. Agora o Brasil entra no ano de 2010, no auge, a economia estava bombando, o consumo estava lá em cima e todo mundo animado para a Copa do Mundo e para Olimpíadas. Mas logo as coisas começaram a desandar, o país parou de crescer, a população já estava irritada, transporte caro, serviços ruins e o pior, muita corrupção. Só que logo a partir de 2014 o país levou um tombo pesado porque os preços das nossas principais exportações, soja, minério de ferro e o petróleo despencaram. E com isso era menos dinheiro entrando no país. E aí juntou a falta de dinheiro, a dívida externa acumulando, crise política e o pior, o sistema de corrupção da Lava Jato veio à tona. E com isso o Brasil entrou em uma recessão muito forte. O PIB caiu absurdamente e a taxa de desemprego disparou, resultando no impeachment da presidenta Dilma. Depois, entre 2017 e 2019, o país voltou a crescer e a se recuperar. O crescimento era tímido, mas estava indo aos poucos. Algumas reformas foram feitas, mas ainda a polarização era absurda no país. E quando parecia que o país iria voltar a respirar, em 2020 veio a pandemia e derrubou tudo de novo. Agora, a partir de 2010, para os Estados Unidos foi uma época de crescimento e de recuperação. O país ainda sentiu os efeitos da crise de 2008, mas conseguiu se levantar muito rápido. O governo Obama aplicou pacotes de estímulos, fortaleceu o mercado de trabalho e reformulou o sistema de saúde, ajudando milhões de americanos. O desemprego caiu de cerca de 10% para 5% e a economia cresceu de forma constante na maior parte da década. Agora, de 2016 a 2018, com o governo Trump, o crescimento continuou, o mercado de ação disparou e o desemprego ficou em níveis historicamente baixos. Mesmo com desafios como a polarização política, a guerra comercial com a China e a pandemia, os Estados Unidos conseguiram manter uma economia relativamente estável e resiliente até hoje. Bom, ao longo da história, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos enfrentaram crise. A diferença é clara, nos Estados Unidos as crises viram oportunidades. Já no Brasil, a acomodação dos líderes e também a corrupção seguram o crescimento do país. Em plenos tempos de tecnologia, o Brasil ainda é refém de ser exportador de matéria-prima, o que deixa o país completamente vulnerável. Qualquer crise lá fora já bate direto aqui. E por anos, problemas que poderiam ser resolvidos foram simplesmente empurrados com a barriga por conta da corrupção.
O problema é que décadas após décadas o Brasil se encontra preso na velha lógica da oligarquia. Quem manda só quer encher o seu próprio bolso, o seu próprio ego, enquanto a maioria trabalha somente para sobreviver. Esses grupos têm medo de uma população mais educada, porque educação gera consciência e consciência ameaça privilégios. A corrupção não desaparece, ela se adapta. Você pode até ter um líder com boas intenções, mas ele enfrenta o sistema inteiro que reagem quando tentam mexer no bolso de quem sempre manda. O Brasil teve várias oportunidades de virar sua história, mas sempre esbarra nos mesmos interesses. E a cada dia mais se confirma aquela famosa frase: uma nação que não conhece sua história está condenada a repeti-la. Eu espero do fundo do meu coração que essa página vire e tudo mude. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.